E hoje estamos recebendo o professor Sinuê. Bem-vindo, professor Sinuê. Muito obrigada por estar aqui conosco e fazer esse bate-papo. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar de comunicação, linguagem, e ainda mais em uma instituição que tem esse propósito aí de educar jovens, dar-lhes um rumo na vida, um sentido, né? Então isso é fantástico. Vocês estão de parabéns, então virei e venho todas as vezes que for chamado. Muito obrigada. E aí, aproveitando essa semana que já estamos aí às portas do Enem, vamos falar um pouco sobre o Enem, mas antes eu gostaria que você contasse um pouco quem é o professor Sinuê. Nossa, eu sou professor, eu queria ser radialista de futebol, na verdade. Morei em Santos e comecei a me apaixonar por rádio. E eu tentei rádio e TV na UB, que é a antiga Unesp, que é a atual Unesp. E aí o curso foi cancelado, que havia 17 inscritos, 50 vagas. Minha segunda opção era jornalismo, mas eu fiz letras na FAFIU, USC, hoje Unisagrado. E no primeiro ano já eu comecei com umas aulas, um colégio interativo, que eu amo de paixão. E aí eu entrei nessa de comunicação, contato com os alunos, os aprendizados, as trocas, informações, né? E eu continuei nessa. Eu amo comunicação, eu sou coach, sou radialista, sou mestre em linguagem, cultura e mídia pela Fundeb da Unesp. Que mais? Tem livros? Tenho livros. Eu fiz um livro chamado Cartas Descartadas, que meu filho me ajudou a editar. Ele também é escritor, músico, o mais velho. E escrevi também o Se Meu Norusca Falasse, por gostar de futebol, histórias que eu vivi no Noroeste. Muita gente pensa que é história sobre o Noroeste, mas histórias minhas que eu vivi, sustos, medos, alegrias, lágrimas sobre o Noroeste. Escrevi também os 7 recados capitais, que são dicas sobre língua portuguesa em cima dos pecados capitais. Então, por exemplo, eu falo da ira e eu falo dos porquês. Por que a pessoa é nervosa, por que ela se irrita e tal. Eu falo da gula, eu falo da crase. Então são dicas interessantes. É um livro que já foi bastante distribuído graças a empresas que me ajudam. Estão comigo há 10 anos, é uma palestrante também eu sou, então eu tenho o que pode, o que quer esta língua, língua tudo, língua gente, tanto faz como tanto face, sobre Facebook, namorar.com. Eu vou criando palestras assim, entendeu? Você é uma das primeiras a saber, inclusive, o Rask aqui, podcast, que eu estou pensando em fazer agora em hamburguerias, o hamburguês, que seria hambúrguer com português, né? Você é uma das primeiras a saber, eu pensei isso essa semana. E sou apaixonado pela comunicação e dou aula há 32 anos. E aí tem histórias e mais histórias com alunos, como que passaram, que te chamaram até para ser padrinho de casamento, que conversam com você até hoje, que me ajudam como empresários bem-sucedidos hoje nas palestras, médico como o Dr. Marco Aurélio Oliveira, que cuidou da minha mãe no hospital, e ela foi um ex-aluno. Então é um prazerzaço lecionar, entendeu? E eu amo comunicação. E fiz mais um livro com mais 29 pessoas, chamado Facebook, né? Que eu chamei 29 pessoas que toparam escrever e nós lançamos esse livro no Templo Bar há uns 2 anos aí. Então amo Bauru, sou daqui de Bauru, nascido aqui, quero que seja a melhor cidade do mundo, né? E por isso tudo que é de Bauru eu reverencio. Critico também, sou bastante crítico. Já fui candidato a vereador 2 vezes, né? E por amar a cidade. Joia. Então vamos falar um pouquinho sobre o Enem, professor? Vamos lá então. Quero te fazer a primeira pergunta aqui. Qual que é a importância de se prestar, se preparar para o Enem? Ótimo. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ele começou em 97. Quando ele começou com 63 habilidades e foi um susto para todos nós professores. Eu me lembro quando o diretor do Interativo, Jonas Kawasaki, que eu considero um gênio, um cara muito visionário, e ele nos chamou para falar sobre o Enem, numa determinada reunião, e falar como seria a prova. E para nós foi um susto, porque português poderia misturar com química. Ou seja, um poema como de Augusto dos Anjos, Eu, Filho do Carbono e do Amoníaco, uma coisa assim, poderia perguntar ali de português e de química ao mesmo tempo. Ou seja,
nós tínhamos aquela aula regrada, principalmente eu que leciono gramática, né? Objeto direto é aquilo, sujeito é aquilo, tem um acento grave de crase por isso, café acentua porque é uma oxítona em E, teria que rever tudo e fazer linguagem. Então, apareceriam charges, interpretações diversas, e nós teríamos que interpretar. E eu fui estudar em interpretação, porque eu tive que mudar totalmente a regra da gramática, eu tinha que passá-la também de uma forma mais feliz, porque a gramática ela parece morta, né? Ela parece forte, ela parece só regra. E venhamos e convenhamos, nem todo mundo gosta, acho que poucos gostam de regras. Né? É uma ironia, eu sou contra as regras em geral e sou professor de regras. Né? Mas assim, o Enem é uma interpretação e foi com o tempo ganhando muito valor, muita importância. Então as escolas muitas vezes se distinguem falando primeiro lugar no Enem, né? Sim. E o pai e a mãe talvez matriculem um filho lá porque, obviamente, o Enem coloca o filho numa federal, né? Ele vai para o Mato Grosso, ele vai para o Rio de Janeiro fazer medicina numa pública e federal, né? Então o Enem pegou muita importância. E o Enem, né, aí em 97, então ele fará 30 anos, aí tem 26 anos, o Enem teve seus erros, suas falhas, problemas em redação, né, provas vazadas, como quase tudo que é teste. E ele foi melhorando cada vez mais. Eu, particularmente, fiquei triste no começo porque você vê pouca gramática. Só que ao mesmo tempo, sem gramática, você não interpreta nada, nem exatas, nem ciência da natureza. Eu até brinco, o aluno vem e fala assim, ó, o que cai na sua matéria? Eu falei, não sei, é códigos e linguagens. Eu só sei a linguagem, o código tem que descobrir, decifrar, decodificar, né? Então é aí que se torna muito complicado, mas ele tem um valor agora inestimável aí, né? Um valor. E as questões são enormes. Né? Sim. O enunciado da questão é extenso. Por isso que o aluno tem que escutar professores, pesquisar mesmo, usar a rede social a seu favor. Por quê? Porque tem professor, eu já fiz aulões para o Enem com amigos, né? Nós até parafraseamos a palavra cantada, que até uma música o que é que tem na sopa do neném, e eu fiz o que é que tem na prova do Enem, né? Brincando com isso. E tem professores que falavam, olha, tá vendo? Você vai para o último verso, é ele que vai ser usado, você não precisa ler o poema. Você vai primeiro para o enunciado. Você chega ao enunciado, está lá, no último período do texto, e é um texto enorme. Lendo o último período, você faz a questão e ganha tempo. Então é isso que muita gente não percebe, que são segredinhos no Enem. Uma boa dica aí! São dicas que professores foram descobrindo, entendeu? Então às vezes ali a equação matemática, eu, por exemplo, eu gosto muito que tenha filosofia e psicologia. O pessoal fala que a gente que viaja, né? Que é coisa de esquerdopata e tal, mas não é, que a leitura é o Enem. O leitor se dá bem no Enem porque ele aprende a interpretar. Do mesmo jeito que ele aprende a interpretar muitas coisas necessárias para a vida, é o que o Enem está tentando há tempos, né? Ele traz um tema de redação. Por exemplo, ele trouxe um tema de redação há 2 anos, 3 anos, sobre como que é a doença mental, sobre a mente, né? Sobre os problemas que nós mais enfrentamos, é tudo culpa da mente, né? Como diria Caetano Veloso, a mente apavora o que ainda é mesmo velho, em Sampa, né? Então, a mente, saúde mental, é algo assim. Você viu, os filmes foram sobre isso. Coringa, Bacurau, nacional espetacular, que todos devem ver, quem não viu. Parasita, coreano que ganhou o Oscar, entendeu? Corra, espetacular. O Poço, 5 filmes que falavam exatamente sobre saúde mental. Então o aluno pode se ajudar vendo um filme, entendeu? Agora, ele tem que ler os clássicos. Ninguém está aqui para falar que ele não pode ler Jogos Vorazes, Harry Potter, antes que comece, antes que acabe, sei lá o que, Saga Crepúsculo, John Wayne, o que ele quiser. Por isso que ele é um leitor, uma leitora livre, espontâneo. Mas os clássicos estão sempre aí. Se você notar, você pega Machado de Assis, Quincas Borba é atual, Dom Casmurro, são histórias de 200 anos e atuais, quase 200 anos. Freud falando do mal-estar da civilização, é exatamente o que eu não poderia usar nessa prova. E aí pegando esse ganchinho aí dos temas da redação, o que será que você sugere para
de tema de redação para esse próximo? Nossa, é difícil. Seu sexto sentido. Eu jogo na Mega, acho que está mais fácil. Não, eles vão colocar coisas que foram faladas. Por exemplo, tem um escritor brasileiro, Itamar Vieira, que tem um livro espetacular, Torto Arado, que ganhou todos os prêmios, né? Eu falo para os alunos lerem, que nós temos que valorizar muito as nossas obras, né? Porque elas são ricas. E é bem regionalismo. Então eu não sei te apontar com certeza um tema de redação, mas você vai ver que daqui até sábado, domingo, aparecerão muitas pessoas chutando na internet. Eu acho que tem que ver mesmo, né? Tá like, sei lá o que é o que eles querem, curtidas e monetizar, né? E ver isso aí. Por quê? Porque serão temas diversos. Não sei, nós tivemos uma invasão numa capital do país, né? Então, não sei, pode falar, a democracia existe? Nós tivemos divergência em tudo. Todo mundo arriscava que pós-pandemia seríamos mais solidários, né? Porque ficamos um tempo solitários, né? Mas não é o que vemos. Vemos pessoas se engalfinhando por vagas de emprego, mais do que nunca, explorações desiguais, né? Então é muito abrangente, muito aberto. Não sei se ele vai colocar uma violência ou se ele vai colocar algo... Ele vai colocar algo que será possível de escrita, entendeu? Agora, o aluno buscar 1000 pontos é realmente dificílimo, por vários motivos, até a grafia, a gramática. Mas o aluno pode discorrer sobre aquilo. Eu, por exemplo, sou daqueles que amam a crônica, eu não gosto de dissertar. Se você me der qualquer tema agora, eu vou fazer personagens, entendeu? É mais fácil eu pegar um problema da cidade, um buraco, e falar que a Alice está ali junto com o coelho, do que eu falar sobre urbanização ou meio ambiente, entendeu? Ou mobilidade urbana, porque eu não tenho tantos subsídios, eu leio bastante, mas a dissertação não é meu forte. Mas eu admiro demais quem escreve de diversas maneiras, né? Então... Professor, você falou mais cedo um pouquinho sobre código-linguagem. Como é esse código? Interpretar, é decodificar. Então, se coloca lá, por exemplo, a prova da Unicamp no último domingo foi sensacional, para variar. Ela colocou uma questão sobre o cabelo branco dos jovens hoje, embranquecendo os cabelos. Moda Neymar, Mbappé, sei lá quem, né? E nem sabia que chama Nevada Carioca. E foi no Natal anterior que começou forte no Rio de Janeiro. E aí ela colocou lá, nevou. Nevou é embranquecer o cabelo. Então ela não tem que pegar entre as alternativas o sentido figurado de nevou, que não é cair neve, porque assim, tem duas coisas fundamentais no Enem, a denotação e a conotação. Eu aprendi com uma professora e nunca mais esqueci. D de denotação é D de dicionário, certo? Então vamos supor, tem uma bola aqui, uma esfera, eu piso nessa bola e caio. Eu pisei a bola, até que é o mais certo falar, é denotativo. Agora eu marquei com a Silvia e a Silvia não foi ao meu aniversário. Aí eu falo, pô Silvia, você pisou na bola, hein? Você não apareceu. Aí é conotativo, entendeu? Limpa a minha barra, limpar a barra da calça, denotativo. Ô Silvia, eu briguei com o Gilberto. Pede desculpas, faz um meio campo lá pra mim e tal. Conotativo. Então as propagandas amam o conotativo, entendeu? Então nevou, ele usou em sentido figurado. Ele quis usar na gíria. O jovem hoje, ele também tem essa linguagem, o Enem acompanha, né? Então é o que eu falei, você fala, vem alguém e fala assim na sala, obrigado eu ou obrigado você? Falei, obrigado eu porque é educação, o homem fala obrigado, a mulher fala obrigada. Só que hoje mudou, né, galera? Que o pessoal fala assim, imagina, né? E aí no WhatsApp põe um MGM. Então você é obrigado a decodificar a linguagem deles. E o código de linguagem pode ser uma tira da Mafalda, do Agar, pode ser um texto, uma propaganda que eles amam. O Enem já colocou horóscopo, o Enem já colocou receita de bolo, entendeu? E você vai ver algumas coisas ali. Então, não tem como falar, eu não faço prova. Sabe ler? Sabe. Então você sabe fazer Enem. A reclamação é do tempo, que é muito carrasco com os candidatos e candidatas. A reclamação é de interpretar rapidamente. Porque daí ele tem aquelas de cálculo, né? Aquelas que ele vai ter que fazer cálculo. O português não. Uma vírgula mudou alguma coisa e ele vai achar alternativa.
né, uma inversão de termos, ele vai saber a figura de linguagem que cai bastante também, metáfora, antítese, que é a ideia contrária, oposição, as figuras de linguagem aparecem muito. E ele vai inverter. Agora, no geral, ele tem que ser um bom leitor. Ele tem que entrar na prova, levar seu arsenal lá, barrinha, água, tal coisa, e saber que ele esperou um ano por aquelas 5 preciosas horas, 5 horas e meia, em que ele vai. Por exemplo, é um absurdo a pessoa não chegar a 13 horas, não é? Ficar com o portão barrado depois de um mês, de um ano, que você ficou se preparando para o bendito Enem. Mas é interessante, é Daniel na Cova dos Leões, né? Ser jogado a um... Vestibular é porta, né? Vestibular vem uma palavra, acho que é vestíbulo, átrio, que é uma porta. Então eu falo para os alunos e alunas que é mais uma porta que ele vai abrir. E depois é emprego, boleto, né, Silvia? Ser pai ou ser mãe, talvez. Onde você vai morar, seu imóvel, minha casa, minha vida, né? Onde você vai ficar, e aí sempre é vestibular. Toda hora você... eu já estou velho e dando aula, mas é um vestibular, eu todo ano ter um jovem e eu mais velho, né? Vem um jovem de 15, 14 e eu tenho um a mais, né? Desafios. Então, resumidamente, o que estudar para esse tipo de prova? Olha, você vai estudar o que eu falei, figuras de linguagem, dá uma boa olhada. Você vai estudar tipos de discurso, direto, indireto, livre. Você vai olhar a pontuação, né? E você vai olhar isso aí, denotação e conotação. Outra coisa que eles gostam muito, polissemia, uma mesma palavra ter vários sentidos. Por exemplo, pena. Nós temos a pena da galinha, né, que é uma pluma, a pena da ave. Nós temos pena de dó e temos pena de castigo, né? Então, dentro daquelas coisas, manga de camisa, manga fruta. Eu ia falar manga. Sei, né? O pessoal pensa na manga bastante. E assim eles têm. Por exemplo, eu me lembro de uma questão que era uma galera deitada numa rede, a família inteira, o pai, a mãe e tal, e o cara falava, isso sim é rede social. Entendeu? É isso. Bacana. O Enem, eu gosto. Mas ele pode pôr neologismo, que é uma nova palavra. Por exemplo, nós bauruenses temos um neologismo só nosso, batistar. Você já batistou, né? Claro. Todo mundo que é bauruense da Gema já batistou. Uma pena que a batista está meio esquecida, mas vai melhorar. E aí, batistar é um verbo nosso. Então, naquela música, não vou lembrar o nome agora, acho que é Velha Infância, não vou lembrar, dos tribalistas, e ela fala meu coração borim, meu coração samba e tamborim. Ela fez uma aglutinação, juntou radicais e fez essa palavra nova, esse neologismo, entendeu? Tem um poema do Manuel Bandeira chamado Neologismo, que é maravilhoso, em que ele põe te adoro, Teodoro, ele põe te adoro tudo junto, ou seja, o que ele sente pela pessoa amada e a pessoa amada numa situação só. Fantástico. Então é isso que tem tendência para cair. As figuras. O leitor e a leitora são privilegiados. E hoje, né, eu brinco com ele, eu sou do tempo que a televisão desligava meia-noite, né? Hoje o cara com paciência pega uma tarde como essa aqui e ele vê vídeos e mais vídeos de professores dando de bandeja para ele, do cursinho que ele estuda, da marca do cursinho que ele estuda, e de professores que querem realmente ir lá e que querem realmente fazer palestras, como eu também faço, outras coisas. Então o cara adora passar o que ele sabe de matemática no Enem. Assim ele passou no Unicamp, ele vai passar no Enem, vai passar no Unesp. Aproveite, aprecie sem moderação, entendeu? Vá até lá e fala, dicas de português para o Enem. Opa, vamos ver esse cara, professor tal. Opa, matemática no Enem. O que cai aqui? Putz, eu não sei, não estudei. Deixe-me ver aqui ele resolvendo uma questão. Certo. Entendeu? Agora não adianta estudar amanhã, na minha opinião, sábado, entendeu? Mesma coisa domingo, acordar bem, se corre e tal, que a adrenalina vai correr, entendeu? Toma um belo café ali, né? E vai. Dorme bem do sábado para o domingo, você esperou a prova. Sim. Então, essas são coisas básicas. Professor, então, diante do que a gente está conversando, além do bom senso que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma prova, a calma ajuda muito a lembrar da rotina da vida da gente, do que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso é uma dica que você está passando, assim, que pode se considerar, né? Os próprios neologismos, a situação que o mundo está vivendo.
Então ficar bem antenado nisso e tranquilo e lembrando das coisas que acontecem. Isso é uma dica também? Pode ser uma dica? Sim, o jovem, o jovem que eu digo, o jovem e a jovem, as pessoas, elas focam geralmente no que lhe interessa. Por exemplo, é muito difícil você conseguir que uma pessoa, no ano que ela faz 18 anos, foque que a vida dela vai mudar com o vestibular. Por isso que eu creio que cursinho nunca acabará, porque a pessoa faz o terceiro com 17, 18 e depois o cursinho ela acorda. Peraí, eles têm muita pressa também. Em vez de eles degustarem a faculdade, eles querem sair logo, mestrado. Eu tenho um aluno que fala, 40 eu estou aposentado. Que curso que que faculdade que eu aposento mais cedo e fico na praia? Falei, se você souber, eu estou com 61, quero saber também. Aí, o que acontece? Ele foca no que lhe interessa. Então é rede social e tal. Só que tem um mundo querendo abraçá-lo que ele não percebe muito. Até porque ele é engraçado assim, ele tem 16, quer ser independente. Em algumas coisas ele quer ser dependente dos pais. Na hora da bucha, é pai e mãe. Na hora de ter liberdade, não, eu posso ir à festa de 18 anos, sem 16, mas eu sei dirigir, eu sei fazer as coisas, eu sei tal. Então, na verdade, a leitura tem que ser prazerosa e obrigatória. Ou seja, distinção. O que eu gosto, o que eu quero ler? Eu quero ler filmes de zumbi, eu quero ler livros de zumbi. O que eu quero, o que eu tenho que ler? Os clássicos. Né? Isso é até uma conversa entre Fernando Sabino e Mário de Andrade, que o Fernando Sabino pergunta para ele, sendo mais jovem, fã, o que ler. E ele fala, por exemplo, na minha opinião, Silvia, como o cara pode ser ateu se ele não leu a Bíblia? Isso é uma opinião minha. Eu sou ateu, não vou ler a Bíblia. Mas peraí, você é ateu e até e não leu a Bíblia. Então por que você não quis nem ouvir nada sobre? Porque eu não acredito. Ah, beleza. Parece Sartre, né? Existencialista falando para um cético, né? O cara falava para ele, eu não acredito em nada. Aí o Sartre falou para ele, você acredita em quê? Em não acreditar em nada. Não acreditar. Esse é o cara que mais acredita, não acredita em nada. Então, na verdade, assim, para ler, para se formar cidadão, é ler e pronto. Então ninguém está falando para ler George Orwell para te castigar. Está falando para ler 1984, Revolução dos Bichos, porque é esse mundo atual. Escrito por um cara que não chama George Orwell, né? Ele chama Ivan, não lembro agora, é um pseudônimo, um iraniano. E aí, na verdade, o que acontece? Não, acho que não é iraniano não, depois eu não estou lembrando muito bem, mas o nome dele não é George Orwell. Então, assim, essa relação de livros que o Mário Andrade falou para o Fernando Sabino, a Bíblia, alguma coisa de Shakespeare, alguma coisa de Camões, principalmente os Lusíadas. Mas é difícil, claro que Fausto, o cara vende a alma pro diabo, tentei ler, muito difícil. Nietzsche, entendeu? A filosofia, e hoje nós temos canais te ajudando a leitura. Eu gosto muito de um que é o Super Leituras. Esse canal é fantástico, entendeu? Dá dica. Tem aquele cara, Não Cai no Enem, né? Muito engraçado até. Ele fala, não cai no Enem e cai, certo? É uma brincadeira dele. E ele, esqueci o nome dele, incrível. E ele, por exemplo, favela, é uma árvore favos, entendeu? Então ele fala sobre, ironicamente, a árvore favos ficava nos grandes latifúndios, grandes fazendas, né? Por que chama galera do barco e tal? Então ele dá grandes dicas para você sobre história, filosofia e alguma coisa assim. Então as pessoas geralmente acham que... E ler assim, leia poucas páginas por dia, se for cansativo. Eduardo Bueno, obrigado. Leia poucas, exatamente, gremista. Leia poucas páginas por dia, como por exemplo assim, vou ler 10 antes de dormir, vou ler 10 antes de dormir, porque vai viciar em ler. O ler vai ficar uma coisa igual fazer academia, igual comer, beber, entendeu? Igual nadar, fazer um curso, vai ficar uma coisa assim. Um hábito prazeroso. Prazeroso, e que você vai só crescer, você só vai crescer. Não tem livro, pode ser um livro que você não gosta, um livro ruim, mas não tem nada que só vai te trazer negatividade. Você vai aprender, você vai falar assim, não vou ler mais isso, entendeu? Não gostei desse autor, mas você não gostou porque leu, e as palavras estão embaralhadas na sua mente. Eu vou fazer um parênteses aqui para contar uma experiência que eu na adolescência eu adorava ler Sidney Sheldon. Eu viajava nas histórias, porque ele é muito detalhista.
em tudo que ele vai descrever, né? Então parece que você entra na história e você é um coautor ou até um personagem, né? Eu acho isso muito gostoso. Sensacional. Agatha Christie, né? Ela vai e Agatha volta. Christie. Vai e volta, você vê na sala um aluno lendo o Diário de Anne Frank, né? E aí você fala... Agora, mudou radicalmente. Na Bienal 2016, foi a última que eu fui. Eu fui com uma escola de Avaré. E quando eu cheguei lá, eu pensei que eu fosse encontrar vários autores e só se falava em youtubers. Os youtubers estavam com tudo. E outra coisa também é que para muita gente o livro ele tem um preço que não é de investimento, mas sim de pagamento. E é errado na cabeça da pessoa. Então ela come um lanche, um fast food, sei lá o quê, ela acha normal pagar 50. O livro 35 é um absurdo. O meu livro, Recados Capitais, eu fui vender uma sala para fazer mais livros por R$20, o cara falou, ô louco, R$20 eu compro um hambúrguer. Falei, mas o hambúrguer logo você se desfaz dele. O livro, para sempre, né? Você vai ou pesquisar. O meu sonho é que as pessoas doassem livros. O meu sonho é que tivesse livro em todo lugar, um dos meus sonhos. Sonho todo dia com alguma coisa diferente. Ponto de ônibus, a Silvia chega lá, senta, tem um livro. Olha, o que é isso aqui? Sidney Shelton. O que é isso aqui? Agatha Christie. Ah, vou ler. Aí a Silvia termina e deixa em outro ponto de ônibus. Nossa, eu já cheguei a falar para o bispo fazer Deus me livro nas igrejas, deixar na porta da igreja livros para as pessoas pegarem a saída da missa. E assim, é difícil contar com unanimidade, entendeu? Tem que pensar que você distribuiu 1000 livros. Eu já fiz um trabalho de ir com um carrinho no calçadão. Vi uma mulher com um galo no ombro, assim. Daí ela pegou e falou assim, é livro do quê? Eu falei, tem Palmeirinha, tem português, tem computação. Ah, eu não gosto de livro não, viu? Obrigada. Aí foi super difícil as pessoas pegarem o livro. E outra coisa, a pessoa não doa o que ela gosta. Ela leu Harry Potter e amou, ela quer continuar. Eu falo, mas pra que você vai continuar com o livro? Sei lá. Aí você vê aquelas estantes, aquele colorido total, parece aquele nosso tempo, você é bem mais nova que eu, mas meu tempo de enciclopédias, né? Então você ia lá, olhava a Barça, o Conhecer, ai que lindo, Delta Larousse, mas ninguém pegava nada, entendeu? Hoje você vai no Google, né? Você vai na pesquisa, é interessante. Sim. Uma outra pergunta, professor Sinuê, como que os jovens hoje escolhem as profissões? Por que eles escolhem tanto medicina? Boa pergunta, excelente. Olha, nós temos, como em toda profissão, nós temos de tudo, né? Vamos começar, chegaremos à medicina. Por exemplo, letras, que eu fiz, dificilmente vai continuar tão forte como já foi, porque as pessoas não querem ser professores. Você viu a USP em greve por falta de professores. Sim. A USP. Você imagina em breve professores que são agredidos em algumas escolas aí, escolas incendiadas, escolas com armamento, né? E isso atribui a filmes, redes sociais, educação, tem vários fatores aí, né? Acho que ainda não é o apocalipse. Mas assim, o cara vê dinheiro, sem dúvida. É a menina que gosta muito de animais e vai para a veterinária. Ótimo, top. Direito dela. Mas tem o cara que quer medicina, ele não vai querer ir para a Somália, na Cruz Vermelha. Ele não é um curador, ele não é um anjo na terra, como os médicos dizem ser. Né? Um amigo meu uma vez falou, a diferença entre médico e Deus é que Deus sabe que ele é. Né? Claro, eu não sei, ele brincou consigo mesmo, não são todos. Eu mesmo, criança, tinha medo de médico, eu sou amigo de vários e adoro. São caras que eu bato papo, faço terapia, né? Mas você vê que ninguém quer fazer pediatria, porque não suporta a mãe e o pai. A mãe vai ligar que o neném está com febre, vai ligar para você na choperia. Você vai estar tomando chope, paquerando, namorando, seu maridão, com a sua esposa, e vai ligar e vai falar, minha filha está com 39 de febre, você num bar bebendo, capaz de dar uma dura ainda, né? Então, médico, tal. Agora, cirurgia plástica, a estética, o belo, que vem desde Aristóteles, né? A estética, a arte do belo, o cara, eu monto na Paulista, na Getúlio Vargas, na Otávio Pinheiro Brizola, uma clínica de um quarteirão, e as mulheres me procurarão para ficar belas e jovens eternamente,
Hoje o homem também procura, eu mesmo falo, se eu tivesse dinheiro eu faria muita coisa, né? Procuram e gastam. Então, geriatria, eu não quero cuidar de velho, fala na sua cara. Oftalmologia, sim, todo mundo fica cego. Todo mundo fica cego? Não, o seu dever é não deixar. Psiquiatria, faltando nos UPAs. Se tem tanta gente fazendo medicina, como estão faltando médicos? É que o que você falou, né? Eles escolhem as especialidades que são mais rentáveis. Tem a pessoa que nasceu com a coragem e a UTI de criança com câncer. Eu admiro. Eu fui no hospital de base, no trabalho de faculdade, eu chorei. Eu não aguentei entrar na UTI de criança. Mas ainda bem tem essa pessoa que quer cuidar dessas crianças, sim, que faz até trabalhos voluntários. Agora você imagine, olha só, mais um sonho do Sinué, né? Você imagine, médicos atendendo um dia da semana, 4 horas gratuitamente. Todos. Como ia desafogar os hospitais. Como ia ser precaução. Entendeu? Dentistas, professores dando aula gratuitamente. Né? Como nós íamos mudar, engenheiros dando planta para aqueles caras da favela construir. Meu sonho, esse é o mundo que eu sonho, né? Mas assim, na verdade, escolhe-se o que dá dinheiro. Então, medicina, hoje assim, problema de cada um, tá? Mas a avó tem uma grana para pagar a 13, 14 mil da mensalidade, né? O pai vende um belo terreno e paga o curso inteiro, né? FIES, várias situações, diminui o preço aqui, aumenta ali, e o jovem vai cuidando para a medicina. Então mede status, misturado com... Eu ainda quero acreditar que a maioria quer curar o mundo mesmo, tá? Para você ter uma ideia, um cara pode trabalhar hoje na residência e depois plantão, das 7 da manhã às 5 da tarde, 17 horas, ganhando por mês 2,5. Não é por dia, não. Tem muita gente que pensa que assim, eu já vou ganhar 100 mil na residência. Sim. Eu já vou ganhar... Não, há médicos aí indo para a Unimed, falamos aqui já de uma incorporação, de várias coisas para completar o salário, correndo atrás. Sim. Médicos pop, fazendo outdoor, fazendo rede social bastante, para ficar um médico popular. Como nós vimos aí outros, né? Mas não podemos nunca em nada generalizar. Eu quero crer que a maioria, para quem eu dou aula, quem eu conheço, quer realmente a cura. Sim. Quer realmente a descoberta de cura do câncer, de tudo isso, AIDS, todos os males que nos afetam. Mas nós temos uma galera, como em toda a área, quanto quer, né? Sim. Se você fala dando aula quanto você ganha para um aluno, na idade dele, que a mesada dele é pequena, ele curte. Mas você fala o que você paga, os planos de saúde, os boletos da vida, ele fala, louco, ganha muito pouco, meu pai vem de casa, ganha muito mais, tal. A gente fala isso. Professor, vamos voltar um pouquinho, falando de filmes. O filme, ele pode influenciar na linguagem? Muito, muito, muito. Eu tive um grande amigo chamado Meira, professor Antônio Carlos Meira, faleceu em 2014, professor de História, e ele me passava filmes que mudaram muito minha cabeça, né? Vi todos do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Ele me ensinou até a respeitar mais mulheres, as mulheres, como você tem um filme Fale Com Ela, que é espetacular, porque o Almodóvar, ele põe a mulher sempre empoderada em suas obras há muito tempo, como Machado punha também Capitu, se você notar, uma mulher empoderada. E aí tem filmes com linguagem. Eu assisto o filme nacional com legenda. Por exemplo, o Auto da Compadecida. Todo mundo só vê como uma piada. Mas o Ariano Suassuna, aliás, é um cara para você seguir na internet, que todo dia é risada e aprendizado. É um gênio. Aí você pega, só sei que foi assim, é demais. Ontem mesmo mandava com um amigo que parece Satomero, eu mandei o Auto da Compadecida para ele. Então, se você assistir novamente com legenda, você vai rir muito. Então, só nacionais, ó. O Som ao Redor, Bacurau, já falei, esse thriller aqui que é de suspense, um final fantástico, é O Lobo Atrás da Porta. Esse filme é fortíssimo. Essa série na Globoplay aí que está para voltar, Os Outros, espetacular, terminou a primeira temporada. O Homem do Ano, Amarelo Manga, Cangaço Novo, que na Amazon, uma série, tudo, Salve Geral, é a história do PCC.
tudo com legenda, você aprende muitas gírias e uma linguagem regional. Alta Compadecida é um regionalismo, entendeu? Aí se você pega já um jovem, você vai ver gírias deles. Eles são interessantes, eles falam mano para todo mundo, né? Os jovens, né? Mano, mano, mano. As meninas falam mano para outra menina, não é mana, é mano. Mas aí quando crescem um pouco, 20 e pouco, é amiga, miga, miga, entendeu? Então a linguagem, ela é espetacular. E os filmes trazem isso. Os filmes, eles são, eu brinco que para mim foi uma preguiça dos livros, né? Só que aí você vê o filme, se ele é bom, você imagina o livro. Por exemplo, como que um cara conseguiu fazer Senhor dos Anéis? Ser tão espetacular. Então imagine o livro. Por isso que é apaixonante, por isso que você vê o aluno com aquele livro desse tamanho, 2 bíblias coladas, e ele lendo, devorando, quer ler na sala de aula. Se não leva mal, vou ler um finalzinho aqui. Não, agora não estou explicando. Final da aula pode ser, hora que bater o sinal no intervalo e tal. Mas assim, os filmes, bom, primeiro que eu amo cinema, né? Cinema, Tarantino, Scorsese, eu fui ver domingo Os Assassinos das Ruas das Flores, com meu filho mais velho, espetacular, 3h30, Coringa, não vejo a hora de chegar o outro, 2024, né? Porque é sensacional a interpretação do Phoenix, do Joaquin Phoenix, foi demais da conta, impecável, o cara ri chorando, né? Sensacional. Então os filmes assim, nos dão uma lição, mas ler, você quer ver uma coisa, Silvia? Todos somos escritores e a maioria não escreve. Por que eu demorei para escrever? Porque eu tinha medo que a Silvia ia pensar na minha obra. A gente quer elogio. E aí a gente tem tantas referências boas de caras que escreveram demais, né? Como Mia Couto, moçambicano, como Milton Ratum, como esse torturado do Itamar Vieira, como o mestre Machado de Assis, né? Que para mim o brasileiro não valoriza como deveria. Se o Machado fosse francês, inglês, argentino, ia ser uma pagação de pau para o Machado fora do normal. As mulheres machadianas são espetaculares, são além do seu tempo. Para mim, Capitu não traiu, e a Capitu é uma mulher moderna. Sofia de Quincas Borba, ela mexe com os sentimentos masculinos, entendeu? Então, assim, não tem como não ler. E aí, você lendo, você quer escrever. Eu tenho uma ideia de livro por dia, né? Eu tenho 3 livros no forno, que é grana mesmo, que eu não tenho para editora, entendeu? E aí eu falo, vou fazer uma vaquinha. Aí ao mesmo tempo você fala assim, fazer uma vaquinha na internet, pô, mas tem gente fazendo vaquinha pra gente que está doente. Eu vou fazer uma vaquinha para lançar um livro. Aí tem um aluno meu que fala, faz sim, ensinou. 5 eu dou R$2, não sei o que, quando você vê já pagou por 100 livros, ou R$5.000. E aí você não consegue vender por 50. Só se você for já famosinho, entendeu? Não sou o Paulo Coelho e tal. Então tem um livro agora que está no forno meu, ele assim, mexeu muito comigo, com a minha infância, né? Que chama Nem a Mãe Leu. Esse é o nome provisório dele, acho que será permanente. Uma aluna minha fez a capa, eu não sei onde eu enfiei a capa, o desenho que ela fez para mim, a Nicole, genial. E eu quero colocá-lo no mercado, ele não tem palavrão, ele não tem celular, ele tem infância. É só o garoto, tem nome, esse personagem não tem nome. Então ele chama de A Menina do Cabelo Preto, o menino de barriguinha, tal, o menino gordinho, sem bullying, não parece ser bullying, pelo menos eu acho que não vai dar essa consequência. Mas assim, no geral, todos podemos escrever. Agora, o problema é que a Silvia pode escrever hoje sobre a Husky, sobre o menino que chamou-lhe a atenção da Husky, sobre o potencial, que deve ter muitos aqui, muitos, um potencial que estão guardados e vão aflorar, se Deus quiser, e vai querer. E aí, você no outro dia falou assim, eu não gostei, vou apagar. Não gostei, vou publicar. Eu comecei mandando carta para o Jornal da Cidade. Professor, a gente está caminhando aí para encerrar nosso podcast de hoje. E aí, como nós falamos no começo da nossa bate-papo, estamos às portas do Enem. Deixa algumas considerações pra gente, um recadinho assim. Tranquilidade. Se você não estudou o que deveria, num dia você não vai conseguir, né? Mas olhar as últimas provas, entendeu? Requer tempo. Você não fica 4, 5 na academia, fique 4, 5 olhando o Enem, que é importante a sua vida. É um divisor de águas, você vai olhar as provas, ir bem e
Se você ainda está com treineiro, treineira, ótimo. Segunda série, né? Primeira série, uma galera prestando aí, você vai evoluir com certeza. Você não tem que, eu errei de bobeira, claro que vai haver, mas é concentração total. Olhar as provas ainda hoje e domingo, descansar e com tempo para lá, 13 horas fecha o portão, então eu vou umas 11h30, mesmo porque todos os lugares estarão com trânsitos caóticos, Com certeza. congestionamentos, né? Então, na boa. Mas eu queria dizer que o Enem, esse Exame Nacional do Ensino Médio, não sei se ele vai examinar o seu potencial totalmente, né? Você é mais do que você imagina, tanto que você pode descobrir fazendo um curso que não é aquele que você quer, ou amar de vez eternamente, que é o que você quer. Então, você tem todo o direito de errar pela sua idade, tem direito de errar e recomeçar. Mas o importante é a educação. O importante é você estudar sempre, evoluir, né? Não é porque eu já sei a aula de acentuação que eu não vou procurar mais coisas de acentuação. Eu vi uma música essa semana, Trovoa, do Maurício Pereira, e no final ela tem um monte de proparoxítono. Então eu vou colocá-la, por exemplo, nas minhas aulas de acentuação gráfica. Então nós estamos numa constante mudança e uma metamorfose, né? Nós não somos, como diria Caetano, o Raul Seixas, nós somos metamorfose ambulante. Aliás, o Raul é o cara que acertou todas, né? Na pandemia nós ficamos em casa, que ele falou, o dia em que a Terra parou, Plutiplatizum não vai a lugar nenhum. Viva a sociedade alternativa, nunca foi tão diversidade como hoje, ainda bem, né? E a metamorfose ambulante, né, minha cara Silvia? Então, né, só falta eu nascer 10 mil anos atrás, né? Então, que é um pleonasmo, né? Há 10 mil anos atrás, não pode usar o "a" ou atrás. Mas para a música do Raul, do Paulo Coelho, tudo é válido. E é um prazerzaço estar aqui, sempre que você me chamar, vou até passar um pessoal para você convidar também, que gosta de falar tanto quanto eu. Parabéns a Haskell pelo projeto, mais uma vez reitero o que falei no início, cuidar de pessoas. Você sabe que quando o Sócrates falou cura-te a ti mesmo, ele quis dizer na verdade cuidar-se. Foi muito cabível também na pandemia. As pessoas não cuidaram como deveria. A pandemia veio com, né, quer dizer, todas as pandemias, é um pandemônio, né? Todos os demônios ao mesmo tempo. E as pessoas não cresceram com isso, né? Não é nem ser solidário, sair distribuindo os seus bens que você juntou, mas assim, sei lá, né? Cumprimentar as pessoas, o mínimo, né? Dar seta, né? Respeitar as pessoas. Então, quando há projetos como o da Haskell e outros, se você tirou, porque as pessoas falam assim, tirar o menino da rua. Para começar, não é menino da rua, porque ele não nasceu na rua, de origem, né? Então a Silvia é de Bauru, de Campinas, de Ribeirão, da Haskell, origem, da pedagogia, né? O Sinuê é das letras, tal, das letras. Agora, não é menino de rua, não é moleque de rua, é na rua. E a gente não deixando ele ir para saber como é, né? A semana mesmo foi uma discussão numa sala sobre o morro, os morros cariocas, né? Eu falei que devia subir escolas, os caras já falaram, deve subir canhão, tanque de guerra. Eu falei, então, você tem que pegar e fazer um trabalho de séculos aí para você ter educação novamente. Mas por isso que eu não gosto dessas expressões como novo ensino médio, não sei o que lá. Vamos pegar a raiz. Como que a Haskell consegue educar? Qual é o segredo? Qual é o segredo de escolas que são em primeiro lugar no Enem? Porque as crianças mais inteligentes do mundo estão na Finlândia, que pensam em não ter carro em 2032. Então, vamos aprender. O nome do programa, né, que nós trabalhamos com esses adolescentes é Educando para a Vida. Educando para a Vida. E o educando acaba se tornando ele. Porque o educando aí é o verbo no gerúndio, né? Certo? Só que o cara que é educado, ele é um educando. Um cara que é formado é um formando. Né? Então isso aí ficou sensacional. Ficou uns duplo sentido. Eu que adoro frase e comunicação, sensacional. Mas é um prazerzaço. Vamos orar, torcer para um mundo melhor, assim como parte daqui de vocês, essa iniciativa que todos copiem, por mais Haskells, por mais solidariedade. Muito obrigada pela sua participação, Eu que agradeço. por deixar essa manhã aqui com a gente, estar aqui conosco. Eu que agradeço. E teremos aí outros, se Deus quiser.
E se quiser me seguir, eu sou como Prof. Sinue no Insta, tá? E eu tenho um TikTok também, que às vezes eu faço umas gracinhas lá, né? Ok, então, Bom, muito obrigada, eu que professor. agradeço. Até a próxima. Até. E até o próximo podcast Rasque Conexão.